Olá, esta é a primeira aula do quarto bimestre para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos fazer a correção da AP, das 26 questões da AP referente ao terceiro bimestre. Bom, tem temas que vocês estudaram esses bimestres anteriores, né? Tem temas do primeiro ano. Tem temas também que foi dado uma revisada agora nas aulas do Centro de Mídia. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar como resolver as questões, tá? Algumas aulas você pode consultar também lá no Centro de Mídia ou no canal do YouTube. Eu vou ver se eu consigo colocar a descrição de todas as aulas, quem quiser se aprofundar nos temas, aí para dar uma olhada, dar uma pesquisada aí nos temas. A aula vai ficar um pouquinho longa porque eu vou fazer de uma vez só, as 26 questões, tá? Então vamos lá, vamos começar pela primeira. Observe os 5 gráficos representados abaixo. Bom, a gente olha o primeiro gráfico, é parecido com uma função do segundo grau, mas está de lado, então ela não tem esse comportamento, ela é para baixo, ela é para cima. O segundo gráfico é uma função trigonométrica, tá? Que é um tema do bimestre passado. O terceiro gráfico é parecido com uma elipse, e no segundo ano não estuda elipse. No quarto gráfico, parte dele é uma função do primeiro, mas ele foi quebrado ali, né? Se fosse contínuo, poderia ser, tá? Uma função do primeiro grau. E o último gráfico é uma linha, só que pelos comportamentos que nós vimos, ou ela pode ser crescente, que é a linha para cima, ou para baixo, decrescente. Nunca desse formato do jeito que está aí, tá? Então, a única que representa as funções aí seria o gráfico 2, tá? Só para a gente ver, tem algumas questões que vocês fizeram, tem outras que não, porque as provas vieram um grande rol de questões, tá? Então pode ser que você fez a questão, pode ser que não, tá? Então eu peguei esse padrão aí, vamos fazer essa daí, porque é difícil também fazer todas que caíram lá de várias provas diferentes. Bom, questão 2. Essa provavelmente você fez ou parecida com essa. Considere a função de real, ali é o símbolo real para real, representada no gráfico. Então é uma função do primeiro grau. A gente viu nas aulas do primeiro e do segundo ano que a representação dela é dessa forma, ax mais b, e esse a e esse b são números reais. No caso ali, o B a gente identifica pelo ponto que eu marquei aí no gráfico, pelo ponto que intercepta o eixo de Y, e o A dá para saber se é positivo ou negativo pelo gráfico. Então o gráfico é crescente, o A é positivo, e o B ele é um número, é o -3, que é o ponto que intercepta ali, tá? Bom, esse gráfico daria para fazer no aplicativo, se você quiser fazer assim, pode fazer, mas eu vou mostrar aqui como fazer o cálculo matemático sem o aplicativo, mas pelo aplicativo também dá para saber caso você queira usar. Bom, então eu vou descobrir esse ponto aqui, ó, que é o y igual a 0. E no caso aí o x está dando 4, né? 4 positivo. Então eu vou analisar as alternativas e ver qual delas, fazendo y igual a 0, ou seja, pegando a função igualando a 0, eu vou encontrar esse ponto aí, o 4 positivo. Bom, então vou eliminar algumas aqui, ó, como a é positivo, então não pode ser nem a porque é -3, e nem a B também, porque é -3/4. Então poderia ser a C. Para resolver a C, então vou fazer y igual a 0, tá? Então vou pegar essa função e igualar a 0, 3/4 de x menos 3. Essa daqui é um pouco difícil de fazer pelos cálculos matemáticos por causa da fração. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo por 4, porque como está dividindo ali 3/4, né? Multiplicando tudo por 4, a gente elimina a fração e fica somente números inteiros. Aí é brincadeira de criança, a gente consegue fazer. Então, 3/4 multiplicado por 4, cancela o 4 com 4, sobra só o 3. Então fica 3x, certo? E depois o -3 aí, -3 vezes 4 dá -12. E o 0 vezes 4 vai dar 0, tá?
Então, multiplicando tudo por 4, eu vou ter esta equação aí do primeiro grau, né? O 4 cancelei com 4, sobrou só o 3, e 3 vezes 4, 12, e 0 vezes 4 dá 4. Multiplicando tudo por o mesmo número, você não altera a igualdade, né? E eu multipliquei por 4, porque visando eliminar essa fração, que aí fica mais fácil da gente trabalhar a equação, tá? Como que a gente resolve? Aplicando as operações contrárias. O menos 12, ele está subtraindo, passa somando. Então vai ficar 3x é igual a 0 mais 12. 0 mais 12 costuma dar 12. Esse 3 ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então eu vou ter que x é igual a 12 dividido por 3, que é 4, justamente aquele ponto que eu marquei lá para vocês no começo do gráfico. Então, a alternativa correta é a alternativa C, dessa daí, tá? Próxima questão aqui. 3. Um telhado foi projetado de modo que o ângulo formado pelos dois cantos que compõem esse telhado fosse reto. Então, olha lá no desenho, tem os ângulos de 90 graus, tá vendo? As projeções desses lados têm as dimensões conforme representado na figura abaixo. Então, ele deu algumas medidas e pede para a gente calcular aquela medida x ali, tá? Bom, uma dica que eu falei até na aula, isso é um exercício de relações trigonométricas, né? Que a gente observa que tem dois triângulos representados ali com um ângulo de 90 graus. Na verdade, são 3 no total, né? Igual a gente fez na aula. Bom, José é responsável pela construção desse telhado e ele irá utilizar as informações geométricas apresentadas nessa figura para determinar a medida do comprimento x da peça de madeira que servirá de apoio para um desses lados aí. Tá? Dessa forma, José deverá concluir que a medida x em metros do comprimento dessa peça é... Bom, coloquei aqui o triângulo que sai essas relações aí, né? E todas as relações que nós estudamos aí, tanto nesse ano como do ano passado. E aí, nós vamos ter que descobrir aquela medida que foi representada pela letra B, tá? E no desenho ele deu as duas medidas, se você observar no desenho, ele deu a medida M e N e, consequentemente, a medida A, que é a soma das duas. Então, a única relação que tem essas três informações é a terceira relação que eu destaquei aí, que é B ao quadrado é igual a A vezes N. Esse A será a medida da soma das duas, né, das duas medidas M e N, e o B ao quadrado aí a gente vai calcular. Bom, então eu coloquei os valores. B ao quadrado a gente não sabe, o A ele é 7, que é a soma dos dois lados, repara lá no desenho que é 2 e 5 dá 7, e o N é igual a 5. Substituindo lá na relação, então vai ficar 7 vezes 5, que costuma dar 35. Então, B ao quadrado é igual a 35 e a gente precisa fazer a raiz, né? A raiz desse número, raiz de 35 não tem um número exato e a alternativa correta é a alternativa D, certo? Bom, próxima. A diretora de uma escola irá realizar um sorteio de uma bolsa de estudo entre os seus alunos. Para isso, ela monitorou duas urnas. A primeira contendo fichas numeradas de 0 a 9, são 10, né? 10 algarismos, sem repetição. E a segunda contendo fichas numeradas de 0 a 5, que são 6 possibilidades, sem repetição também. Essa diretora irá retirar uma ficha irá retirar uma ficha que será aquele que tiver exatamente a sequência sorteada. Todas as sequências têm dois algarismos possíveis, ou seja, uma de uma ficha e outra de outra, né? Então, para a gente observar, são duas fichas. E serão obtidas nesse sorteio que foram distribuídas entre os alunos, de maneira que cada aluno, um recebeu exatamente uma única ficha com a sequência, ou seja, ele recebeu uma combinação de dois números, certo? Só para entender. Diana está concorrendo a esse sorteio e deseja muito ganhar essa bolsa de estudo. Qual é a probabilidade de Diana ser contemplada nesse sorteio? Primeiro, nós vamos analisar, né, referente às duas fichas, então eu coloquei dessa maneira assim só para vocês observarem.
a possibilidade do primeiro e do segundo número. Do primeiro número são 10 possibilidades, do segundo número de 0 a 5 são 6. Usando o princípio de multiplicativo de contagem, que a gente fez em algumas aulas, né? Então 10 vezes 6 dá 60 combinações diferentes. A Diana recebeu uma ficha só, né? Então qual é a probabilidade dela ganhar? É uma no total de 60, isso é a alternativa A. Próxima! Questão 5. Bom, eu não sei se caiu essa questão para todo mundo, mas vamos lá. Observe no plano cartesiano abaixo a representação do gráfico da função polinomial de segundo grau. Está lá o desenho, né? E aí ele quer saber o seguinte. Considere o ponto P, o conjunto formado por todos os elementos do domínio. O domínio, para quem não lembra, é o eixo de X, tá? Ele teve aulas do centro de mídia sobre isso. O domínio é os valores que eu substituo em X. Que torne essa função positiva. Então, nós vamos analisar só a parte positiva. Esse conjunto P está representado em, aí está lá os intervalos. Repara aquele 8 deitado lá, né? Ele é o símbolo do infinito, tá? Então, só para a gente dar uma lembradinha aí, né? Bom, coloquei aqui novamente a parte que está positiva, que é essa parte aqui, ela está à direita, ela está de 3 para mais infinito, não é isso? E a parte, outra parte positiva é de 1 para menos infinito, ou seja, pode ser qualquer valor, tanto à esquerda quanto à direita, com exceção dentro desse intervalo, entre 1 e 3, porque aí você percebe que ela vai para a parte de baixo, ou seja, está abaixo de zero, é um valor negativo. Ele quer saber qual é o intervalo que ela vai ficar positiva, foi bem frisado lá no exercício. Então, os valores que tem isso daí vai ser de menos infinito a 1 positivo e de 3 positivo a mais infinito, que é a alternativa I. Essa é a análise de gráfico aí, né? Márcio pretende fabricar uma prancheta inclinável para desenhar e ler nos momentos de lazer. Essa prancheta será fabricada em madeira, aproveitando alguns pedaços de madeira que ele já possui. Para ser possível regular a altura, a barra de sustentação, a qual será apoiada a base, deverá ter uma medida específica. Na figura abaixo está representado o esboço lateral dessa prancheta com a indicação de algumas de suas medidas. Bom, tem lá uma parte de regulagem ali, né, que é para prender e tal, essa barra de sustentação. E tem algumas medidas, uma medida 40 centímetros, outra medida 50 e um triângulo formando, né, por essa barra de sustentação, onde tem um ângulo de 90 graus, a gente sabe que é um ângulo reto, e isso a gente sabe que pode aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir essa medida que eu vou chamar aqui de x, tá? Então tem 3 medidas do triângulo, ele deu 2, precisa calcular uma, o teorema de Pitágoras resolve isso daí. Qual deverá ser a medida específica em centímetros dessa barra de sustentação? Bom, aplicando o teorema de Pitágoras, fica assim, 50 ao quadrado, x ao quadrado, 40 ao quadrado. Resolvendo as potências, 50 vezes 50 dá 2.500, x ao quadrado copiei, 40 vezes 40 dá 1.600. Como o objetivo é encontrar o x ao quadrado, o contrário de somar 1.600 é subtrair, então vamos fazer a diferença dos dois, né? 2.500 menos 1.600 costuma dar 900, e aí para achar essa medida que está elevada à segunda potência, basta calcular a raiz. A raiz de 900 é igual a 30, já fizemos algumas vezes, né? Que é a alternativa B. Bom, continuando aqui, observe os gráficos 1, 2, 3, 4 e 5 abaixo, que representam 5 relações entre variáveis x e y, sendo x e y um par ordenado, ou seja, tem a ordem, né, a ordem alfabética de cada relação. Bom, aí tem os gráficos, né, de 1 até 5, e ele quer saber qual desses gráficos representa uma função parecida com a primeira. Bom, essa aí eu acho que mais gente fez. O que a gente percebe? A gente estudou a função do primeiro, a função do segundo. A função do primeiro é uma linha, pode ser para cima ou para baixo, e a função do segundo uma parábola. A gente percebe dos gráficos que nós estudamos, a única que tem essa representação das duas é o gráfico 1.
Repara na primeira parte que tem uma linha e depois uma parábola, tá? Então, assim, é uma função, dá para descrever? Talvez sim, talvez não, então tem um pedaço aí, né? Mas o mais próximo, vamos dizer assim, porque está falando pode representar, então tá meio assim, né? Uma resposta aproximada, vamos dizer assim, tá? Que seria a alternativa A. Então essa não precisaria nem fazer conta. Bom, agora vamos aos temas complexos. Essa questão aqui muito difícil, até na calculadora creio que vocês vão ter dificuldade de fazer. Mas vamos lá. Todos os dias, quando segue para o trabalho, Roberto oferece carona aos seus amigos Mateus e Nicolas. Para seguir para o trabalho, Roberto passa em frente à casa de Mateus, que está representado pela letra M ali, tá? E de Pedro, representado pela letra N, né? Pela letra P, tá? Beleza. No mapa abaixo, a linha tracejada representa o trajeto feito por Roberto e os balões indicam a posição da casa de Mateus, Nicolas e Pedro. Então são as casas aí representadas por cada um e tem uns ângulos ali dentro desse mapa. Dados que ele deu ali, né? Seno e cosseno de 60 graus, obviamente nós vamos ter que usar uma dessas informações, tá? Bom, aí eu coloquei essa medida aqui B já representada, que é o que nós vamos ter que calcular, tá? Bom, mas vamos lá. Quantos metros Nicolas precisa caminhar, no mínimo, partindo de sua casa para pegar carona em frente à casa de Pedro? Então, só voltando aqui no desenho, tá vendo? Tá lá Nicolas, né? Então, ele vai andar onde ele está representado pelo balãozinho ali do mapa, que você já está acostumado com a representação do celular. Ele vai ter que andar até esse ponto P para que o Roberto consiga pegá-lo, tanto Pedro quanto Nicolas, para uma caroninha básica, né? Bom, esse tema aí é um tema que está também lá nas aulas do Centro de Mídia, nós trabalhamos o ano passado, que é as relações chamadas de lei do cosseno e lei dos senos, tá? Essa primeira questão, ela envolve a lei dos cossenos, porque não dá para aplicar aqui, porque a gente tem um ângulo, né, que não é de 90 graus aqui, tá? É um triângulo um pouco mais aberto, vamos dizer assim, tá? Então eu coloquei a relação que nós vamos usar, se você quiser tem aulas lá sobre isso, ou no centro de mídia também. Então só coloquei a relação e a gente vai aplicar esta relação aí. Não é tão difícil chegar, mas é um pouquinho de trabalho aí para chegar, então a gente está com muita questão para corrigir, então só vou colocar os temas e resolver. Então o B é o que nós precisamos fazer, o A seria a medida que está representada aqui por 320, tá? Coloquei a parte de baixo aqui. O C é a medida 200 e o resto é da fórmula, né? A gente só vai aplicar. Bom, então eu coloquei os valores, mas repara que é uma conta bem grande para você fazer sem calculadora, né? Então 320 elevado ao quadrado, que é 320 vezes 320, 200 elevado ao quadrado, que é 200 vezes 200, e resolvendo ainda a parte lateral, que é menos duas vezes 320 vezes 200 vezes o cosseno de 60, né? O cosseno de 60 ele deu lá o valor, eu vou substituir aqui e já fazendo os cálculos das potências, 320 ao quadrado dá 102.400 e 200 elevado ao quadrado, 40.000. Resolvendo a parte da esquerda, que é 2 vezes 320 vezes 200 vezes 0,5, vai dar 64.000. E já fazendo a soma do outro lado, né, que é 102.400 mais 40.000, dá 142.400. Subtraindo os dois números, vai dar 78.400 e depois a gente tem que calcular a raiz desse número grande, né? Então é bem complicadinho fazer sem calculadora essa daí. Mas, calculando a raiz desse número, a gente vai encontrar a resposta 280, que é a alternativa D. Próxima, questão 10. Considerando uma função do primeiro grau que tem o coeficiente angular, que é o valor que está multiplicando o x, né, que é ax, menos 2, ou seja, uma função
decrescente, e o coeficiente linear, ou seja, o ponto que intercepta o eixo de x, de y, e nós chamamos de b na função, né, é igual a 2 positivo. E aí ele quer saber qual dessas funções que é o gráfico. Então eu coloquei a forma geral, o a é menos 2 e o b é 2 positivo, então a função é dessa maneira. Bom, dá para substituir isso aí no aplicativo e ver qual delas que é, mas eu vou somente observar. Então, ó, a primeira, ela é decrescente, só que passa pelo zero, então não é. A B também não, né, porque é crescente. A C, ela é decrescente e passa pelo 2 positivo, que é o valor do B, e a D não pode ser, tá? Então, a C por enquanto, já vamos marcar aqui, e porque a E ela é crescente, então não pode ser também, né? Ela está aumentando, né? Então, a única que atende essas características é a alternativa C, que é decrescente e passa pelo 2, que é o valor do B, tá? Próxima. Túlio está fazendo um portão de ferro no formato retangular. Observe na figura abaixo algumas das medidas desse portão, sendo que as linhas internas tracejadas representam os comprimentos dos bastões de ferro que ainda serão fixados nesse portão. Então tá lá a representação. Não sei se você observou, mas a gente tem novamente aquela representação do ângulo de 90 graus na altura de um triângulo, e lá no canto, lá no vértice, né, que a gente chama também o ângulo de 90 graus. Ou seja, é uma relação relação métrica dentro do triângulo retângulo. Repara que essas linhas tracejadas aí são 6, e aí a gente tem que calcular o bastão inteiro, tá? Que será fixado aí nesse desenho desse portão, e são 6, ou seja, a medida que a gente achar ali, a gente vai multiplicar por 6. Eu coloquei em um dos triângulos aqui a medida, fazendo lá de baixo 80 centímetros, que é o comprimento de um portão mesmo, né? Normalmente é essa medida, e aquela medida 100 que ele colocou lá e representando um triângulo só, e nós vamos ter que descobrir essa altura H, tá? E aí a gente vai usar uma das relações. Mas bom, vamos lá. Com o intuito de obter os bastões que ainda serão fixados ao portão, Túlio irá comprar um bastão inteiro e dividi-lo. Ele concluiu que esse bastão precisa ter, no mínimo, a extensão, ou seja, o tamanho, equivalente à medida total dos comprimentos dos bastões que serão fixados. Qual é a medida mínima em centímetros do bastão que Túlio precisa comprar para conseguir finalizar esse portão? Oh, que moleza esse Túlio aí, né? Então eu coloquei aqui novamente as relações métricas, e aqui do lado coloquei, embaixo coloquei todas as relações, e aqui do lado eu coloquei as medidas que a gente identificou naquele desenho, tá? Então eu só rotacionei o triângulo para ficar mais fácil da gente visualizar qual relação que a gente vai usar. Bom, a gente precisa encontrar aquela medida H, e tem duas relações que tem essa medida H, tem a segunda e a última, tá? E nós vamos ver qual outras medidas a gente tem. A gente tem a medida C, que é 80 centímetros, comparando com o desenho fica fácil de fazer. A gente tem a medida B, que é 60 centímetros, e temos a medida A, que é 100 centímetros. A única relação que tem essas quatro medidas aí é a segunda relação, então é ela que nós vamos ter que usar. A gente vai substituir os valores, vai sobrar só o H. Então, substituindo aqui, eu vou ter 100, né, vezes H é igual a 60 vezes 80. 60 vezes 80 dá 4.800, e 100 vezes H dá 100H, não é? Esse 100 ele está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter que o H é igual a 4.800 dividido por 100, simplificando aqui, vai ficar 48 dividido por 1 é igual a 48. Então aquela medida lá é igual a 48. Mas, professor, não tem essa medida. Obviamente não tem, porque vai ter que multiplicar por 6, não é? Então são 6 bastões iguais a esse, então vai ficar 48 vezes 6, vai dar 288 centímetros, né? Que é a alternativa C. Próxima questão. Bom, agora mais uma de interpretação de gráfico. Provavelmente essas daí vocês fizeram, porque teve bastante sobre isso.
Então vamos lá. Considere a função g r de r, ou seja, de reais para reais, tal que g de x, ou seja, a nomenclatura de função, né, é igual a 3x menos 3. Ou seja, uma função do primeiro grau, ela passa pelo menos 3 e tem que ser crescente, tá? Então eu coloquei aqui de novo só para a gente lembrar, tá? A forma geral da função e coloquei a função que a gente tem no exercício. Bom, a primeira ela não é, porque não passa no menos 3. A segunda também não é, apesar de ser as duas crescentes, mas ela não passa no menos 3. A C também não, tá? Ela passa no 1 positivo. A D pode ser, porque ela passa no menos 3. E a E também. Então aí para descobrir qual delas que é sem o aplicativo, se é a D ou se é a C, nós vamos pegar esse ponto que na alternativa D o valor de x é igual a 3, ou seja, quando y for igual a 0, o x tem que dar 3, e aqui quando o y for igual a 0, o x tem que dar igual a 1. Então uma delas é a alternativa correta. O que eu vou fazer? Vou igualar igual a 0, de novo, e vou resolver o que a gente conhece como raiz, que é o ponto que vai determinar a partir desse valor, ela vai estar positiva, abaixo disso vai estar negativa. Tema também da aula de ciência de mídia e das aulas que nós fizemos aí para dar um reforço aí, tá? Bom, então o menos 3, o contrário de menos 3 é mais 3, então vai ficar 0 mais 3, que costuma dar 3. Esse 3x, o 3 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então fica 3 dividido por 3, que é igual a 1. Então a alternativa correta é a alternativa E, porque o x ali deu 1, na outra a gente percebeu que dava 3, né? Deixa eu só dar uma lembrada aqui se é 3 mesmo. Isso, 3. Então a alternativa correta é a E. Próxima questão. Todos os estudantes de uma determinada escola participaram de uma votação para indicar os integrantes da comissão estudantil. Dentre os 9 estudantes mais votados, 4 serão sorteados para compor uma comissão. Os estudantes mais votados foram Cristina, Matheus, Laura, Karina, Emília, Pedro, André, Ramon e Bruna. Qual é a probabilidade de Matheus ser um dos estudantes sorteados para compor esta comissão estudantil? Então, no total são 9, e aí vai escolher 4, né? Então, a possibilidade dele, essa aí é bem simples, né? São 4 no total de 9, que são 4 que serão escolhidos, os mais votados, certo? Então, alternativa D. Próxima, outro exercício bem complicadinho, que é um tema bem delicado aí da matemática. Vitória mora e trabalha no mesmo bairro onde sua mãe também reside. O desenho abaixo representa a região desse bairro, sendo o ponto V a localização da casa de Vitória, o ponto T a localização do seu trabalho e o ponto M a localização da casa da sua mãe, a mãe dela. Que fica a 480 metros da casa de Vitória, ou seja, o ponto M até o ponto V, que é a representação das casas das duas, 480 metros. Bom, aqui eu já vou colocar outra medida que a gente vai ter que descobrir, já vou colocar x, tá lá, considere os valores, nós vamos usar, obviamente, um deles ali, e aí, para calcular o que? Vamos ver o que ele pede, ó. Vitória caminha diretamente em linha reta para ir para o trabalho, tá vendo? Tá aqui no desenho, do ponto V até o ponto T. Beleza, vamos lá. Certo dia, devido a uma obra de saneamento, parte desse trecho estava interditada e por isso Vitória precisou caminhar de sua casa até o trabalho, passando pela rua onde sua mãe reside. Então ela não vai fazer o trajeto de linha reta, ela vai andar esses 480 metros mais essa medida x para chegar ao trabalho. Neste dia, quantos metros, no mínimo, Vitória caminhou para chegar ao trabalho? Bom, observando o triângulo aqui, né, não é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, não dá para aplicar as razões trigonométricas, aquela comum que a gente já está acostumado.
ou nem tanto, para fazer o cálculo aí. Um outro exercício aqui, a lei do cosseno a gente usou no anterior, e essa é a lei do seno. A lei do seno é um pouquinho mais fácil de fazer, né? Porque geralmente é regra de 3 que a gente aplica. Bom, comparando o desenho, eu coloquei aí para vocês lembrarem, é aula do centro de mídia também, tá? E aí a gente vai identificar o que, que a gente tem e o que, que a gente pode aplicar. As medidas que a gente tem aqui é 480 e a medida X e os ângulos 50 e 30 graus, obviamente nós vamos usar aquela informação ali que está ali do lado, tá? Então a gente tem as medidas B e C. Então nós vamos usar só essa parte da relação, ó. B é o seno de B, ou seja, o ângulo que está lá embaixo lá, que no caso aqui é 50, né? E o C e o seno de C, que no caso é 30. Então eu coloquei já as medidas, já, ó, 480 metros, que é o valor B, sobre o seno do ângulo do B, que é o ângulo que está em frente ali, tá vendo? Que é o de 50 graus, e o outro, consequentemente, é o X e o ângulo de 30, não é? Então, coloquei já aqui as medidas. Substituindo os valores que foi dado na tabela, o seno de 50, 0,8 e o seno de 30, 0,5. E aí agora é conta básica, né? Regra de 3, precisamos encontrar aquela medida X. Então, multiplicando aí, né, os produtos dos meios pelos extremos e tal, aquelas coisas, multiplica em diagonal, tem um monte de situação aí. 0,8 vezes X vai dar 0,8X. 480 vezes 0,5, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, dividindo isso aí por 2 vai dar 240. Esse 0,8 está multiplicando, contrário de multiplicar, dividir. Então, nós vamos fazer 240 dividido por 0,8, isso vai dar igual a 300. Então, essa que é a alternativa correta? Não. Por quê? Porque ela vai andar 480 metros para chegar até a casa da mãe, mais esses 300 metros. Então, a alternativa correta, 480 mais 300, é igual a 780, que é a alternativa... Opa, marquei errado ali, marca C, né? Não é a B, não, é a C. Questão 15. Fizemos uma parecida com essas daí, tá? Se quiser jogar no GeoGebra e ver qual a alternativa correta também pode. Eu vou fazer o cálculo, que vai ter outra questão também que vai ter sobre isso. Então aí a gente vai dar uma lembrada. Nós fizemos uma questão também na aula, fizemos pelo GeoGebra, fizemos pelo cálculo matemático também, tá? Então eu vou fazer pelo cálculo matemático, porque pelo GeoGebra não tem segredo nenhum. Observe o gráfico abaixo pela lei de formação de uma função quadrática, ou seja, a função do segundo grau. Então está lá representado o gráfico. Eu só vou ajustar ela aqui porque veio esse menos e na frente veio a função ali, não é? Então significa que tudo que está entre parênteses a gente vai colocar o contrário. O que seria o contrário? Ó, é menos x ao quadrado e mais 4, tá vendo? Então eu coloquei já o contrário para ficar de uma forma mais fácil da gente poder resolver. Porém, não muito, né? Então tem a alternativa A. A alternativa A pode ser uma resposta porque o gráfico está para baixo, não é? E o A ali é menos 1. A B não pode ser. A C e a D, só observando ali, pode ser. E a E não. Então, tem 3 alternativas ali, certo? Como que nós vamos fazer? Igual que nós fizemos a outra, né? A gente vai igualar a zero, fazer para y igual a zero e resolver. Bom, aqui poderia ser aplicado Bhaskara, poderia ser aplicado o método da soma e do produto e tal. Eu vou tentar fazer pelo método que nós fizemos em sala de aula, que é para colocar o x em evidência. Então tem mais uma outra questão que até você pode treinar pausando o vídeo para ver se você entendeu. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar o que aparece nos dois termos em evidência, que é o x. O x aparece tanto no x ao quadrado como no 4x. Então, eu vou colocar ele aqui e dentro do parênteses eu vou colocar dois termos conforme eu multiplique e volte nesse primeiro termo. Então, x que multiplica x vai dar x ao quadrado, né? E aí no caso eu tenho que pôr o menos ali, tá? Que é o menos x,
certo? Para ficar negativo. E x vezes quanto que vai dar 4x, só pode ser o 4, né? Então, dentro do parênteses, eu coloquei lá o quê? Se você aplicar a propriedade distributiva, colocar x que multiplica x vai dar menos x ao quadrado, e x que multiplica 4 positivo vai dar 4x. Aí o que acontece? Eu tenho duas multiplicações, ou seja, dois valores, um para o x, para o primeiro x e outro para o segundo x, que dá dando zero. Isso só acontece se um dos números for zero. Então, eu vou separar as respostas e ver e analisar para qual situação é zero. O primeiro x igual a zero, então não precisa fazer nada. E aí eu vou colocar o segundo x igual a zero, que é o quê? Menos 4, menos x mais 4 igual a zero. Esse menos 4 aí está somando, ao contrário de somar, subtrair. Então vai ficar 0 menos 4, que vai dar menos 4. Então vai ficar menos x é igual a menos 4. Como o objetivo é encontrar o valor do x, então vou inverter os dois, né? Então vai ficar x é igual a 4 positivo, que eu inverti o sinal dos dois. Consequentemente, eu tenho uma relação verdadeira, não é? Então essa é a alternativa A, tá? Não vou voltar lá não, alternativa A, que é a alternativa correta. Bom, essa é muito difícil, não sei se vocês conseguiram fazer, né? Quem não acertou essa tem que tomar surra de gato morto até o gato miar. Porque essa daí dá para saber, se você errou essa, dá para saber que você não leu nada da prova. Observe a operação apresentada no quadro abaixo, é menos 113 mais 54, devo 113 pago 54, qual é o resultado? Então aí eu já coloquei, ó, menos 13 mais 54, fica devendo 59 negativo, tá? João tem uma caminhonete e ajudou a fazer a mudança de sua irmã. Ela fez ao todo 3 viagens. Na primeira viagem ela carregou 15 caixas, na segunda viagem carregou 10 e na terceira levou o restante, totalizando 45 caixas carregadas nessa mudança. Quantas caixas dessa mudança João carregou na terceira viagem que fez em sua caminhonete? Bom, questão fácil também, tá? Que tem algumas que ele deu e faltou uma. Essa que faltou eu vou chamar de X, tá? E aí, eu vou fazer bem passo a passo, daria para fazer de outras maneiras, mas e aí a gente vai encontrar essa medida X aí, essa que é a quantidade de caixas que está faltando. No total, as 3 viagens deu 45 caixas. Vou somar 15 mais 10 dá 25. Esse 25 está somando, ao contrário de somar, subtrair. Então, posso escrever que x é igual a 45 menos 25, x é igual a 20, que é a alternativa C. Também não é muito difícil, não. Tá? Teria outras maneiras de se fazer. Questão 18. Luísa fez uma massa de bolo e despejou todo o conteúdo em uma assadeira cujo interior tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo. Após despejar todo esse conteúdo, Luísa notou que o formato dessa assadeira ficou completamente cheio. Observe na figura as dimensões internas dessa assadeira. Então tem lá 18, 22 e 4 centímetros de altura. E a pergunta é quantos centímetros cúbicos ao todo tinha a massa de bolo que Luísa fez. Bom, então a gente fez uma questão também antes desta avaliação, né? Tendo isso, não sei se caiu essa para você, né? Tem que ver lá na prova que foi diferente, mas se tivesse caído era só multiplicar as 3 medidas para poder calcular o que a gente chama de volume, que no caso aí é dado pela unidade de centímetros cúbicos. Então 18 vezes 22 vezes 4 vai dar igual a 1.584 centímetros cúbicos, que aparece 3 vezes, né? Que é a alternativa D. Próxima, também muito difícil, hein? É aquele nível lá, se errou tem que apanhar de gato morto até o gato miar. Para enfeitar a sua festa de aniversário, Leandra encheu diversas bexigas com gás hélio e amarrou as fitas coloridas em cada uma delas. Ela utilizou 3,62 metros de uma fita rosa e 2,62 metros de uma fita azul nessas amarrações. Qual a quantidade total de fitas em metros que Leandra utilizou para amarrar as bexigas? Bom, eu chamei de D aqui, tá? É só por uma questão de conveniência, pode ser qualquer letra, pode não usar nem letra nenhuma, mas aí tem que somar as duas medidas, não é?
Então, somando a 362 mais 2,62, a gente vai encontrar 6,24, que é a alternativa A. Próxima! Manuel é técnico de informática e cobra o mesmo preço para formatar qualquer tipo de computador. Em uma semana, ele prestou serviços para 3 empresas. Na primeira, ele formatou 3 computadores, na segunda, 6 e na terceira, além do valor referente à formatação de 4 computadores, ele cobrou R$ 360 por outros serviços prestados. Não falou qual serviço que é. Nesta semana, Manuel recebeu ao todo R$ 1.920 por todos os serviços prestados a essas empresas. Qual é a equação que permite calcular o valor X em reais que Manuel cobra para formatar o computador? Bom, a gente só precisa escrever a equação que descreve essa situação matemática, ou seja, a gente precisa escrever uma sentença matemática para esse problema. Então ali tem 3 computadores formatados, 6 e 4. E tem os R$ 360 que é de outro serviço, esse valor é um valor exato, tá? Eu vou fazer o seguinte, como ele usou X aí nas alternativas, então vou usar para as formatações um valor X que nós não sabemos qual que é. Então a primeira vai ficar 3x, 4x e 6x, que são as formatações que ele fez, tá? Não necessariamente na ordem que eu coloquei aí, eu coloquei numa ordem crescente, tá? Mais 360, que é o preço total, e isso tudo vai dar os R$ 1.920 que ele faturou em uma semana de serviço. Todo mundo querendo ser técnico de informática agora, né? Em uma semana, quase R$ 2.000 é bom, né? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os valores dependentes de x, que são os termos que a gente fala algebricamente falando, os termos semelhantes. 3 mais 4 mais 6x vai dar quanto? Vai dar 13, não é? Então, 13x mais 360 igual a 1.920. Ele não pediu para calcular, né? Ele pediu para escrever uma equação para calcular o preço da formatação. E a equação é essa que está apresentada na alternativa B. Próxima, 21. Um casal que possui 5 filhos levou para casa 5 barras de chocolate para distribuir entre eles. Destas barras, 3 são de chocolate ao leite e 2 de chocolate branco. Por ordem de idade, do mais velho ao mais novo, todos escolherão ao acaso, ou seja, em qualquer ordem, uma ordem aleatória, que nem diz o pessoal está gostando de falar essa palavra agora, né? Uma barra de chocolate dentro da bolsa. Então vai pegar lá 5, tá lá, aí vai escolher uma qualquer aleatória. Qual é a probabilidade de o filho mais velho, que vai ser o primeiro a tirar, né? O filho mais velho tirar uma barra de chocolate ao leite. Então, no total, são 3 barras de chocolate ao leite e ele vai ser o primeiro a tirar. Então, são 3 no total de 5 possibilidades, que é a alternativa E. Próxima questão. Não sei se caiu, né? E tem que ver lá, mas vamos corrigir essa daí. Um copo de formato cilíndrico com 2 centímetros de raio interno continha uma quantidade de líquido tal que a altura alcançada por esse líquido dentro do copo era de 10 centímetros. Então, o copo inteiro, 10 centímetros, o líquido inteiro, melhor dizendo. Não dá para saber se o copo é 10, né? Ele não fala. Mas a quantidade de líquido que estava é 10 centímetros. Esse copo foi deixado ao sol e algum tempo depois verificou-se que parte desse líquido havia evaporado pela questão do calor, né? Por isso, a altura alcançada por ele passou a ser 3 centímetros. Então, ele diminuiu 7 no total, não é? Então, era 10, a altura diminuiu para 7. Qual foi aproximadamente o volume do líquido em centímetros cúbicos que evaporou desse copo? Então, o que nós vamos fazer aqui, né? O volume do cilindro, tá? Que nós fizemos aí durante as aulas também. Coloquei lá a medida, o π é igual a 3, que eu vou usar, e deu o dado do π 3,1, vou usar 3, vai dar uma diferencinha, mas a gente consegue saber qual que é.
O 2 é a medida do raio, 2 ao quadrado, π r ao quadrado é a área do círculo, e a altura que foi o que diminuiu, que foi 7 centímetros, né? De 3 para 10 é 7 a diferença. Bom, vou resolver primeiro a potência, 2 ao quadrado vai dar 4 centímetros ao quadrado vai dar centímetros quadrados. E aí agora é só resolver a parte do cálculo, né? Então vai ficar 3 vezes 4 vezes 7, que vai dar 84 centímetros cúbicos, porque é centímetros ao quadrado que multiplica centímetros. A primeira vai dar centímetros a terceira. Propriedade da potência de mesma base. Conserva-se a base, soma os expoentes. Né? Então, a mais próxima, né, porque a gente arredondou, vai ser essa daqui, 86,8. Próxima, uma marca de shampoo. Shampoo pode ser escrito assim também. Eu só acho que faltou acento ali, tá? O outro shampoo que a gente está acostumado de embalagem é o shampoo na maneira em inglês, né? Americana e tal. A gente acaba se apropriando de algumas coisas que não é da nossa língua e acha que é da nossa língua. Mas vamos lá. Anunciou em sua embalagem, pague 400 ml, ou seja, mililitros, e leve 500 ml. Qual foi a porcentagem de aumento na capacidade de cada embalagem de shampoo? Bom, teria algumas outras maneiras de fazer, eu preferi usar o método regra de 3, que não é tão difícil. 400 ml é igual a 100%, o quanto aumentou ali? Aumentou 100, né? 100 é igual a x%. Bom, fazendo aí a regra de 3, mas o ideal aqui já é bom sempre observar para ver se dá para simplificar, né? Eu já cortei 2 zeros de cada, fica 4 sobre 1, moleza de fazer, né? 4 vezes x dá 4x e 100 vezes 1 costuma dar 100, né? Esse 4 está multiplicando, passa dividindo, então posso escrever que 100 é igual x é igual a 100 dividido por 4, que é igual a 25, 25%, que é a alternativa D, tá? Bom, próxima questão 24, uma questãozinha também um pouquinho complicada de fazer, mas vamos lá. No desenho abaixo, o vértice do quadrilátero representa 4 cidades A, B, C e D, e os lados desse quadrilátero representando as distâncias em linha reta entre essas cidades. Está lá o desenho, né? Não dá para saber que forma geométrica que é, e a palavra quadrilátero significa que tem 4 lados. Bom, tem 3 medidas referente às distâncias e faltou uma que ele chamou de x, que é obviamente justamente a que a gente vai ter que calcular. Qual é a medida, qual é a distância x entre as cidades B e C? Bom, não sei se você percebeu no dia, mas daria para a gente dividir aqui esse quadrilátero em 2 triângulos retângulos. E aí tem que calcular uma medida de um retângulo para poder calcular a medida do outro. Então, o primeiro triângulo tem as medidas 15, 20 e y. E o segundo triângulo tem y e x, que é o que a gente precisa calcular o valor do x, e o 24 na parte de baixo aí, né? Então nós vamos calcular primeiro o y para depois calcular o x, porque 2 medidas aí fica difícil de calcular. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras para o primeiro triângulo, eu posso escrever que y é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 20 vezes 20 dá 400 e 15 vezes 15 dá 225. Somando os dois dá 625. Fazendo a raiz de 625, eu encontro que a medida y é igual a 25. 25 não tem resposta, porque aí nas alternativas, porque a gente precisa calcular a medida x, tá? Aplicando o segundo teorema, eu vou lembrando que o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus aí, que é o que está no desenho, que é o y, sempre fica sozinho, né? Os outros lados, se você trocar, não tem problema, tá? Então, o y ao quadrado, o x ao quadrado, 24 ao quadrado. O y nós acabamos de calcular, então vou colocar 25 ao quadrado aqui. E o resto eu só copiei. 25 vezes 25 acabamos de fazer, 625. 24 vezes 24 dá 576. Esse 576 está somando, contrário de somar, subtrair. Então vai ficar 625 menos 576. 576 aí subtraindo vai dar igual a 49. 49 a gente faz a raiz. Raiz de 49 é igual a 7. Se 7 é igual a x, x é igual a 7. Esta que é a alternativa correta, que é a B. Então são 2 teoremas que teria que aplicar para
poder descobrir essa medida, né? Bom, questãozinha do primeiro ano, progressão geométrica, tá? Eu vou fazer usando a fórmula, né? Que a gente chama de, essa é a fórmula do termo geral da PG. Teria outras maneiras de se fazer, né? Dava para fazer de outras maneiras, mas eu vou fazer usando a fórmula, porque deu a fórmula, então vamos usar. André postou um vídeo em uma rede social e verificou que em uma semana após a sua postagem, esse vídeo havia sido visualizado 3.000 vezes. Ele notou que a cada semana decorrida após a sua postagem, a quantidade de visualizações a esse vídeo triplicou, ou seja, 3 vezes mais, em relação à quantidade de visualizações observadas na semana anterior. Quantas visualizações esse vídeo apresentou em 8 semanas após essa postagem? Está lá a fórmula, vou colocar ela aqui de novo. O AN é o último termo, no caso quer saber 8 semanas, seria o A8. O A1, primeiro termo, no caso 3.000. O Q, que é a abreviação de quociente, seria de quanto em quanto estou multiplicando essa progressão geométrica. Só para lembrar rapidamente, a progressão geométrica ela é dada pela multiplicação dos seus termos pelo termo anterior. Né? E esse N é o número de termos que eu tenho, no caso são 8 semanas. Substituindo as informações que foi dada no exercício, então eu tenho que calcular o A8, ou seja, o termo oitavo, né, o oitavo termo dessa sequência, o A1 3.000, então ficaria 3, que é o triplo ali, né, e o 8 menos 1. 8 menos 1 costuma dar 7. Então, a gente teria que fazer 3 elevado a 7 vezes 3.000. Pouquinho complicado de fazer também, né? Sem calculadora é bem difícil de fazer isso aqui. Bom, mas coloquei aqui os resultados, aí você vê qual é a melhor maneira que você acha que deve fazer. Então vai ficar o 3 elevado a 7, que é pegar o 7 e multiplicar, pegar o 3 e multiplicar 7 vezes, vai encontrar o número 2.187. Multiplicando os dois números que sobrou aí, a gente vai encontrar essa resposta aqui, 6.561.000 visualizações no caso, que é a alternativa C, tá? Bom, última questão aí, né? Ufa! Considerando uma função r para r definida como f de x é igual a menos x ao quadrado mais 3x, repara que é a mesma coisa, né? De uma questão aí que nós já fizemos. O esboço do gráfico da função está representada, bom, pode fazer pelo aplicativo, eu vou fazer obviamente sem, né? Como o a ali é menos 1, é um número negativo, poderia ser a primeira, poderia ser a segunda, a terceira, que é a C, a D não, e a E não. Então sobraram 3. Para calcular qual é ela, vou calcular a raiz, né? Ou seja, vou fazer a função igual a zero e achar os pontos que ela interceptam no eixo de x, igual a gente fez na do primeiro e a do segundo grau também. Bom, colocando em evidência o x, né, que aparece nos dois termos, e aí eu vou fazer x que multiplica menos x vai dar o menos x ao quadrado e x que multiplica 3 positivo, igual a gente fez na anterior. Tá? Separando as duas respostas, o primeiro x vai ser igual a zero e o segundo termo, né, que está dentro do parênteses, vai ser menos x mais 3 igual a zero. O 3 está somando, passa subtraindo, fica 0 menos 3, que costuma dar menos 3. Então, menos x é igual a menos 3. Isso implica dizer que o x é igual a 3 positivo, que também é a alternativa A. Tá? Bom, então essas são a correção, né, das 26 questões que caíram na AP. Foi uma das provas, né, não dá para saber porque a gente não teve acesso a todas as provas, então pode ser que você fez uma questão, pode ser que você não fez a outra e tal, aí depende da prova que você pegou, mas uma boa parte das questões, que pelo menos que eu vi que o pessoal estava fazendo, está aí nesta versão em PDF, tá bom? Faz a correção das questões, vale uma nota e a porcentagem da nota que você tirou também eu vou fazer uma atividade sobre isso aí, tá bom? Um abraço a todos, até!